Boa tarde, meninos. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Galerinha, aula passada a gente estava falando um pouquinho ali sobre cilindros, né? Se eu não me engano, a gente tinha feito a segunda aula de exemplos, né? Vocês gostariam de tirar mais alguma dúvida naquela lista de cilindros? Vou colocar ela aqui para vocês visualizarem. Vocês gostariam de tirar mais alguma dúvida que vocês tiverem dentro dessa listinha? Se tiver mais alguma, manda aí para mim que eu já mato ela aqui e a gente já começa a falar de cones. E aí, galerinha, tô por conta de vocês. Fala aí para mim para poder ajudar vocês. Se tiver mais alguma dúvida nela, a gente já mata agora e eu já começo a parte ali de cones, tá? Pode dar sequência na matéria? O Lucas está falando que pode, gente. Quem mais? O Emerson também está falando pode. Eu preciso aqui de vocês, galera. Porque senão vai ficar algum outro exercício para trás, vocês não deram conta, ficou meio travado. Quero ajudar a todos. Agora, se puder, melhor ainda. A gente já acelera um pouco mais a matéria. Daniela. Daniela, Thaísa. Pode passar para a matéria nova? Beleza, então. Galera, então deixa eu mudar aqui e a gente já começa a falar de cones, então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Todo mundo visualiza aqui, gente? Parte teórica, dá um feedback para mim, fazendo um favor. Sim, bacana então. Bora começar. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me parando, tá? Combinados? O áudio, qualquer coisa, está liberado para vocês. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Gente, o que vem a ser um cone? Primeira coisa, a gente quando fala de cones, a gente vem com a ideia da definição. Então, o cone para nós, galera, é um conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um círculo, que é a nossa base, a um ponto fora do plano desse círculo, galera, que é a base. Isso para nós é chamado lá de quê? É chamado de cone. Quais são os elementos que vão aparecer no cone para nós, galera? Os principais elementos são vértice, eixo, altura e raio. E ainda vou acrescentar mais um, galera. Eu acrescento mais um, que é a chamada geratriz, tá certo? Só que a geratriz a gente vai comentar um pouquinho mais na frente. Mas esses 4 elementos, mais a geratriz, para nós são chamados os principais elementos lá dentro de um cone. Então, gente, o que é ser o vértice? É aquele ponto que está fora do plano da base. Então, nesse caso aqui, se a gente olhar nessa imagem aqui de baixo, galera, ó, esse carinha aqui, ó, esse pontinho aqui em cima, ele é chamado de vértice. Quem que é o eixo, galera? O eixo para nós, gente, é uma reta que passa por onde? Que passa pelo vértice e também passa pelo centro da minha base. Então, essa reta aqui, galera, eu vou botar ela de vermelho para vocês visualizarem. Essa retinha aqui, ó, é o eixo para nós. Olha lá, de novo, ó, passa pelo vértice e também passa pelo centro da minha base. Isso aqui para nós é chamado de eixo, tá certo? A altura, galera, se meu cone for reto, minha altura vai ser uma parte do eixo.
Se não for, galera, minha altura é aquele segmento, gente, que une o vértice e o plano lá da base. É a menor distância entre eles. Então, esse segmento aqui, para nós, ele é chamado de altura. Então, esse segmento aqui, para nós, é chamado de altura. Tá certo? Gente, raio da base. Toda vez que eu penso na minha base é um círculo, ela tem um raio? Tem. Esse raio que ele está comentando é chamado raio da base. Tá? Então, esses para nós são chamados principais elementos. Mais uma vez reforçando, gente, se tiver alguma dúvida, vai me pausando. Galera, além disso, os cones são classificados? São. Eles são classificados em cone reto e em cone oblíquo. Professor, o que o cone precisa ter para ele ser chamado de reto? Quando o meu eixo, galera, presta atenção, ó, quando o meu eixo ele for perpendicular ao plano da base, quando ele formar um ângulo de 90 graus com o plano da base, esse cone vai ser chamado de cone reto. Agora, gente, se meu eixo não formar esse ângulo de 90 graus, formar um outro ângulo qualquer, igual acontece aqui, ó, aí nessa situação, meu cone vai ser chamado de oblíquo. Então, essa é a diferença entre os dois. Tá certo? Bacana. O que vem a ser chamada geratriz, galera, para nós? Geratriz do cone, gente, são os segmentos com extremidades no vértice e na circunferência de sua base. Então, gente, vamos sublinhar aqui, ó. O que é geratriz? São segmentos com extremidades no vértice e na circunferência da base. Quando eu falo na circunferência, gente, eu estou falando daquele contorno dela. Então, qualquer segmento que eu pegar e ligar do vértice a um ponto que está no contorno da minha circunferência, essa distância para nós, esse segmento vai ser chamado de geratriz. Bacana. Então, professor, você está querendo dizer que a geratriz aqui nesse cone verdinho é esse segmento de vermelho? Exatamente. Partiu do vértice, chegou a um ponto que está lá na minha base. Está saindo do vértice e está chegando a um ponto que pertence à minha base, pertence ao contorno dela. Isso para nós é chamado de geratriz. Gente, no cone reto, vale a pena a gente colocar uma observação. Ó. No caso do cone reto, o que eu posso falar das geratrizes? Elas vão ser todas congruentes. E além de ser todas congruentes, galera, vai valer uma relação muito importante lá no cone reto. Vai valer uma relação muito importante. E eu vou colocar isso aqui, gente, de verde para vocês lá, ó. Quando eu baixar a altura, galera, não sei se vocês estão enxergando, mas eu estou marcando para vocês um triângulo retângulo que pega exatamente quem? Pega exatamente a altura, pega a geratriz e pega o raio. Esse triângulo, por ser retângulo, galera, vale o Teorema de Pitágoras. Se vale o Teorema de Pitágoras, gente, qual relação importante a gente tira para os cones que são chamados de retos, galera? Todo cone reto, galera, vale a seguinte relação, que a geratriz elevada ao quadrado vai ser igual à altura do meu cone ao quadrado, mais o raio do meu cone elevado ao quadrado. Sempre vai valer essa relação. Em que tipo de cone, galera? Somente nos cones que são retos. Então, qualquer cone reto, geratriz ao quadrado, é igual à altura ao quadrado, mais o raio elevado ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês, gente, até aqui, ficou alguma dúvida? Até aqui ficou alguma dúvida, galera? Dá um feedback lá para mim, fazendo favor. Até aqui tá de boa? Posso dar sequência? Posso dar sequência, meninos? Beleza, se eu posso dar sequência, eu estou continuando aqui, ó. Vou mudar de slide. Depois eu mando esse arquivo para o Sérgio enviar para vocês, tá? Gente, dando sequência aqui, ó. Cone chamado um sólido chamado de revolução. Quem é o cone de revolução, gente?
O cone de revolução, ele surge para nós através da rotação, através de uma rotação de um triângulo retângulo. Então, se eu rotacionar, galera, 360 graus esse triângulo aqui, ó, retângulo, ele vai formar para nós o quê, gente? Vai formar um cone. Então, por isso que esse cara aqui ele é chamado de sólido de revolução, ou cone de revolução. Então, toda vez que aparecer isso, gente, é a mesma coisa que eu vou falar de quem para vocês? É a mesma coisa que eu vou falar para vocês de um cone chamado de cone reto, tá certo? É a mesma coisa que eu falar de um cone chamado de reto. Então, aqui nós temos um cone que é reto. Professor, por que é reto? Porque o ângulozinho formado aqui, gente, é um ângulo de 90 graus. Certo? O que eu falei do eixo em relação ao plano da base? Toda vez que o eixo for perpendicular ao plano da base, gente, esse cone vai ser chamado de reto. Então, o cone de revolução é um cone reto, basicamente. Tá? Então, se aparecer essa expressão para vocês, gente, lembra, cone de revolução ou cone reto é a mesma coisa. Tá? A área externa do cone, galera, ou também chamada área total, ou também chamada de área total. Professor, como que eu faço para calcular a área total desse cone? Eu preciso ter a área lateral e eu preciso somar essa área lateral com a área da base. Então, gente, a área da base para nós ela é bem simples, a gente já conhece. Nossa base é um círculo, então a área da base ela é dada por quem, galera? Ela é dada por πr ao quadrado. Mas eu preciso da área lateral. Toda vez que eu pegar um cone e abrir, galera, não sei se vocês têm opção ou já pegaram aquele chapeuzinho de aniversário. Toda vez que vocês pegam aquele chapeuzinho de aniversário e fecha ele, todo mundo concorda que forma um cone, galera? Todo mundo concorda com essa ideia que forma um cone? Quando eu pego o chapeuzinho de aniversário e eu dobro ele, quando eu desdobro, vai aparecer o quê? Vai aparecer para nós, gente, um setor circular. Então, como que eu vou calcular essa chamada área lateral? Através de uma regra de 3. Então, como que eu calculo a área lateral? Uma regra de 3. Você vai comparar o círculo todo com o setor circular, gente. Uma regra de 3 simples. E toda vez que você fizer isso, galera, você vai encontrar que a área lateral, gente, de um cone vai ser dada por πrg. Basta fazer a regra de 3, comparando quem, galera? Comparando a área total de um círculo, né, com a chamada área lateral. A área total do círculo é referente a um ângulo lá de 360 graus. Esse 360 graus em radianos, a gente sabe que é 2π. Quando eu comparar, gente, com o setor circular, o ângulo do setor circular eu não conheço. Eu posso dar um nome para ele. E através disso, a gente consegue chegar no πrg. Então, toda vez que eu quiser chamar da área lateral, gente, de um cone, a gente calcula como sendo πrg. Lembrando, esse valor do π a gente somente substitui, turma, quando ele utilizar a palavra aproximadamente ou quando ele pedir para você fazer essa substituição. Gente, quem é o R? É o raio da base. Quem é o G? É a geratriz. Tá certo? Então, melhorando, galera, a minha área total, que é o que a gente quer saber, a área externa, como ele chamou aqui, ela é dada por quem, gente? πr que multiplica R mais G. Professor, de onde surge essa expressão? Da junção dessas duas. Só que o que ele fez? Ele colocou πr em evidência. Apenas isso. Tá certo? Posso fazer separado? Fica à vontade. Mas eu também posso utilizar a fórmula direto. Tá certo? Meninos, com relação à área total, alguma dúvida? Ou tá de boa? Tá tranquilo? Posso continuar? Posso dar sequência? Beleza, então, gente. Estou continuando.
Gente, o volume de qualquer cone, como o cone e as pirâmides são parecidos, assim, entre aspas, o que muda nos dois, gente, se a gente parar para analisar, o que eu tenho diferente nos dois são as bases. Mas a ideia dos dois é basicamente a mesma. Então, a gente calcular volume, gente, é o mesmo. Como que a gente vai calcular o volume de um cone, galera? Você pode calcular o volume do cone como sendo, tem essa fórmula ali, mas eu vou escrever aqui do lado, ó. O volume pode ser área da base vezes a altura dividido por 3. Ou, se não, você pode melhorar essa fórmula. Quem é minha base num círculo? Você pode falar, gente, por sua base ser um círculo, eu posso substituir aquele AB ali, ó. A área do círculo é dada por πr ao quadrado. Então, vai ser πr ao quadrado vezes a altura do cone dividido por 3. Galera, qualquer uma das duas que você utilizar é a mesma coisa. Só que uma você já tem a fórmula mais bonitinha. Na outra você tem que trabalhar um pouquinho, você tem que achar primeiro a área da base. Então aí fica a critério de vocês. Toda vez que você quiser calcular, gente, o volume de um cone, basta utilizar uma dessas duas fórmulas. Bacana? Lembrando, é a mesma fórmula. Até aqui está de boa? Alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui, meninos? Posso dar sequência? Beleza, então. Tô dando sequência, galera. Gente, tronco de cone. O que vem a ser um tronco de cone, galera? Eu vou botar uma outra imagem aqui para vocês, apenas para a gente visualizar. Mas quando eu penso na ideia do tronco de um cone, galera, como a gente coloquei para vocês, essa figura que é o tronco, essa figura verdinha aqui do lado direito, ela surge, galera, de um corte feito aonde? No meu cone. Como que eu obtenho esse cara que é o tronco do cone, galera? Pegando o grandão, o cone grande, e retirando o cone pequeno. Então, turma, todo tronco de cone você vai ter alguns elementos que são importantes. Quem são esses elementos? Você vai ter uma base grande e você vai ter uma base pequena. As duas bases são círculos, certo? Na base grande, galera, o raio, para diferenciar ele, eu vou chamar de R maiúsculo. Na base pequena, o raio eu vou chamar de R minúsculo. Isso só para diferenciar eles. Além disso, gente, todo tronco de cone tem uma altura. O que é a altura? É a distância entre essas bases que são paralelas. Certo? É a menor distância entre elas. E além disso, nós temos a chamada geratriz. Que eu pegar, quem vai ser a geratriz aqui para nós, gente? A geratriz vai ser eu pegar um ponto que está na base menor e ligar um ponto que está na base maior. Pode observar. E esses pontos que eu estou ligando, galera, são pontos desses dois círculos, que fazem parte desses dois círculos. Então, essa distância é chamada geratriz. Então, gente, toda vez que eu for pensar na ideia do tronco de cone, esse tronco de cone está surgindo de onde? Ele está surgindo de uma subtração entre um cone grande e um corte feito nesse cone. Quando eu faço corte, lembra que forma um cone chamado de pequeno, um cone menor. Tá certo, galera? Alguma dúvida aqui, gente? Ou ficou de boa? De boa até aqui, galera? De boa, bacana então. Gente, o que ele vai pedir para nós do tronco de cone? A maioria das vezes ele vai pedir para você calcular volume. Ou, se não, ele vai pedir para você calcular a área. É fácil fazer esses cálculos? É. Quando eu penso, por exemplo, na área total, seria a área desse círculo menor, mais a área desse círculo maior, galera, mais a área lateral. Tá certo?
Então, deixa eu mudar aqui para vocês. Mudando aqui, gente, ó. Então, nós temos que a área do tronco total, galera, é dada pela área da base menor, que é um círculo, mais a área da base maior, que é outro círculo, mais a área lateral. Professor, eu não sei calcular a área lateral do cone. Como que a gente calcula a área lateral do cone, galera? É dado por πrg, que multiplica quem? O R mais o R. Tá certo? Então, πrg, que multiplica R mais R. Lembrando, esse G aqui, gente, é geratriz do tronco. O Rzinho é o raio da base menor. O Rzão é o raio da base maior. Professor, ele pede volume? Pede. Você pode calcular o volume como sendo quem, galera? πh sobre 3, que multiplica R ao quadrado, mais R ao quadrado, mais R. Ou, você simplesmente, galera, pode fazer de um jeito diferente. Você pode fazer como, professor? Para calcular o volume, você pode fazer dessa maneira aqui, ó. O volume do tronco vai ser o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Se eu fizer essa subtração, eu acho o volume do tronco? Sim, eu acho esse volume do tronco. Tá certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Até aqui alguma dúvida? Ou posso caminhar exemplos, exercícios para a gente dar uma treinada? Posso fazer exercícios com vocês, exemplos para a gente treinar? Beleza, então, gente. Nossa aula a partir daqui, eu vou trabalhar em cima de exercícios. A listinha de vocês está montada, eu vou pedir para o Célio encaminhar para vocês ainda hoje, tá? Aguenta um pouquinho, gente, para eu pegar aqui um exemplo da lista. Meninos, meninas, eu vou começar aqui, ó, com esse exercício número 1. Todo mundo visualiza esse exercício número 1? Todo mundo enxerga esse exercício número 1, meninos? Sim, beleza, então. Vamos começar por ele? Lá nessa questão número 1, galera, deixa eu só mudar aqui. Lá nessa questão número 1, o que ele fala para nós? Na figura a seguir, ele fala para nós que o segmento AD, mede 12 centímetros. Que o segmento BD, gente, mede 4 centímetros e que BC mede 12 centímetros. E que o ângulo B, gente, é um ângulo de 90 graus. E que DE é um segmento que é paralelo a BC. Bacana. Gente, vamos colocar essas informações lá na questão? Então, o que nós temos de informação do texto, galera? Nós temos como informação que AD mede 12. Ele fala para você que BD mede 4. Ele fala para você, gente, que BC mede 12. Certo? E ele fala para nós que o ângulo B, gente, é um ângulo de 90 graus. Bacana, tá lá o ângulo de 90 graus. Ao rotacionarmos, gente, o trapézio, ele está falando somente do trapézio. Mas vamos rotacionar a figura inteira para ficar mais fácil para nós. Então, ao rotacionar esse trapézio, gente, quem é o trapézio? Eu vou pintar aqui ele de verde, não, de amarelo. Isso aqui é o trapézio, galera. Ó. O que é rotacionar ele, gente? Eu girar ele em torno de BD. Dá 360 graus em torno de BD. Quando eu faço isso, galera, não sei se vocês vão concordar comigo, mas forma um tronco de cone?
Vocês concordam que forma um tronco de cone quando eu rotaciono? Então, quando eu faço a rotação, vai formar o que, galera? Um tronco de cone. Todo mundo concorda com isso que eu estou afirmando para vocês, gente? Todo mundo de acordo com isso que eu afirmo para vocês? Sim ou não, galera? Sim? Todo mundo enxerga isso? Se não enxergar, eu vou mostrar através da imagem. Bacana. Então, pensando nisso, o que ele fala? Produzimos um tronco de cone cujo volume vale quanto? O que eu quero saber desse tronco de cone, galera? Eu quero saber desse tronco de cone o chamado volume, turma. Então, desse tronco de cone, eu quero saber o chamado volume. Professor, posso utilizar a fórmulazinha de volume de tronco de cone? Aquela fórmula horrorosa que está ali em cima? Posso. Mas eu posso fazer esse negócio de uma maneira mais simples. Como assim, professor? Eu prefiro fazer que o volume do tronco é o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Eu prefiro fazer dessa forma. Tá? E eu vou fazer dessa maneira. Galera, preste atenção. Preste atenção. Calculando aqui o volume do cone grande. O volume do cone grande, galera, o volume de um cone é dado por quem? Ele é dado por π. No caso, o raio do grande, a gente vai chamar de Rzão. πr ao quadrado, Hzão, porque eu tenho a altura do cone grande. Isso tudo, gente, é dividido por 3. Mas eu pergunto para vocês, eu tenho o raio do grandão? Tem. Professor, quem que é o raio do grandão, então, para nós? Gente, vamos olhar lá na imagem? O raio do grandão, gente, esse valor aqui, ó. Esse cara vai fazer papel de raio. Se eu girar em torno aqui do lado BD, esse cara é o Rzão. Bacana. Professor, além disso, eu preciso do Hzão. Gente, o Hzão vai ser a altura desse triângulo inteiro. Quanto que vale a altura desse triângulo inteiro? Não é eu somar 4 com 12? 4 com 12 dá 16. O que é 16, galera? É o Hzão. Então, o que eu tenho que fazer lá, gente? Apenas substituir. Então, nós teremos lá, gente, ó, π vezes o Rzão. O Rzão, a gente viu que ele vale 12. Só que isso tudo está elevado ao quadrado. E está multiplicado pelo Hzão, galera. Quem é o Hzão? É 16. Está lá, ó. Isso tudo, gente, está dividido por quanto? Isso tudo está dividido por 3. É aqui simples, né? Só continha. Gente, fazendo conta, 12 ao quadrado dá 144. Então ficou π, que multiplica 144, que é 12 ao quadrado, que multiplica 16. Só que isso tudo, galera, isso tudo está dividido por quanto? Isso tudo está dividido por 3. Aí você me pergunta, professor, dá para simplificar? Dá. 144 dá para a gente simplificar por 3. Gente, quanto será que é 144 dividido por 3? Alguém consegue me ajudar aí? Metade. Não vai dar bom não. Aqui, ó, se eu dividir por 3 vai dar quanto? A soma dá aqui 4 com 4 dá 8, com 1 dá 9. Dá para dividir por 3 bonitinho? Dá. Esse 144, gente, dividido por 3, você vai encontrar 48. Então, você vai ter lá, gente, ó, 48 vezes 16 vezes π. Gente, vamos fazer continha? 48 vezes 16 vai dar 768. Então, você vai ter 768. O que, professor? π. Isso representa o volume de quem, galera? Do cone grande.
Se eu quero do tronco, eu tenho que achar o volume do cone pequeno. Segue a mesma ideia, gente? Segue. Para me achar o do pequeno, gente, ao invés de ser πr ao quadrado, Hzão, né? Vai ser πr ao quadrado, Hzinho. E isso tudo também está dividido por 3. Mas eu pergunto, gente, eu tenho todo mundo? Vamos olhar lá na figura? Olhando lá na figura, o Hzinho eu tenho? Tem, tá fácil de enxergar ele, ó. O Hzinho, galera, é a altura desse triângulo retângulo menor. Ele vale quanto? Ele vale 12. Mas o Rzinho eu tenho? Não tem. Mas só que ele deu uma dica para você, ó. Ele falou que DE é paralelo a BC. Se DE é paralelo a BC, gente, vamos lá. Esse ângulo D está na mesma posição do B. Então ele também é um ângulo de quantos graus? 90 graus. Gente, nós temos que o ângulo C, que é essa pontinha aqui, ó, está na mesma posição do ângulo E. Porque é paralelo. Se eu subir a reta, vai coincidir de ser o mesmo. Então, eu posso falar que esses triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, gente, como que eu vou fazer para achar o Rzinho aqui, ó? Utilizando semelhança de triângulos. Vamos aqui, ó, fazer essa semelhança? Nessa semelhança, o que você vai fazer, professor? O raio de um está para o raio do outro, assim como a altura de um está para a altura do outro. Gente, só que tem uma ordem aqui. Ou você faz do pequeno para o grande, ou você faz do grande para o pequeno. Eu vou começar do menor para o maior. O menor, galera, quais são as suas medidas? A altura vale 12 e o raio do menor vale quanto? Rzinho. É o que eu quero descobrir. Gente, o 12 não é a altura do menor? Ela tem que estar para a altura do maior, que vale quanto? 16. O Rzinho é o raio do menor? Ela tem que estar para quem? Para o raio do maior, que vale quanto, gente? Que vale 12. Professor, chegou nesse ponto, o que você tem que fazer? Só multiplicar cruzado. Correto? Então vai aparecer 16 R's, 16 Rzinhos. E isso está sendo igual a quem, galera? 12 vezes 12 dá 144. Aí eu pergunto, gente, 16 está multiplicando, ele passa dividindo? Então, nós teremos 144 dividido, gente, por 16. Você vai encontrar que o Rzinho, ele vale 9. Então, você tem o Rzinho, galera, que é o raio do menor? Tem. Qual a sua medida? 9. Vamos fazer substituição lá dentro? Vamos lá, meninos. O volume, então, desse cone pequeno, ele vai ser dado por π, que multiplica Rzinho ao quadrado. Rzinho a gente encontrou que vale 9. Então, você vai ter lá 9 ao quadrado, que multiplica, galera, a altura do pequeno. Quem é a altura do cone pequeno? É o Hzinho. Esse Hzinho, gente, a gente falou que ele vale quanto? Ele vale 12. Isso tudo, turma, está dividido por 3. Isso tudo está dividido por 3. Vamos lá, posso simplificar alguém aqui de cara? Posso. Gente, eu vou simplificar aqui 12 por 3. Quanto que é 12 dividido por 3, galera? 12 por 3 dá 4. Então, o que sobrou para nós? 9 ao quadrado, que vai dar 81. Então, você tem lá, ó, π que multiplica 9 ao quadrado, que é 81, que multiplica 4. Aí eu pergunto para vocês, gente, quanto que é 81 vezes 4? Posso falar que é 324? Posso, mas isso está multiplicando o π. Então você tem 324 π. Bacana. Galera, você tem o volume dos dois cones que vão aparecer? Tem. Eu quero o volume do cone? Não. Eu quero o volume do tronco. O volume do tronco, galera, vai ser o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Substituindo, volume do grande se encontrou 768 π menos volume do pequeno
Você encontrou 324 π. Aí eu pergunto, gente, quanto que dá essa diferença? Quanto que dá essa diferença, galera? Você tem que encontrar 444, o que, galera? Pi. Tem unidade aqui de medida? Tem. Se estava tudo em centímetro, isso é volume, isso aqui vai ser centímetros cúbicos. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma alternativa com esse valor? 444? Tem, vamos lá nas alternativas. A alternativa letra D, galera, é a alternativa correta. Gente, eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida nesse primeiro exemplo? Ficou alguma dúvida nesse primeiro exemplo? Tá de boa? Gente, eu vou dar um tempinho, tá faltando aí 3 minutinhos, vou dar esse tempinho final para vocês anotarem, tá? Explico sim a semelhança de triângulos. Quanto que 2 triângulos são semelhantes, Gabi? Gabi, para mim ter 2 triângulos semelhantes, eu preciso ter 2 pares de ângulos iguais. Já que você tem um pouquinho de dificuldade para enxergar a semelhança, o que eu vou fazer? Separa os triângulos, Gabi, fica mais fácil. Então você vai ter um triângulo retângulo pequeno, vamos botar ele aqui, ó. Você tem um triângulo retângulo pequeno. Gabi, e você tem um triângulo retângulo grandão. Gabi, olha só. Como os 2 triângulos são retângulos, o ângulo formado aqui, ó, é o de 90 graus. Até aqui tá de boa, simplesinho. E além disso, ó, Gabi, por esses 2 triângulos, eu tenho a reta DE paralela a BC, esses 2 ângulos que estão na mesma posição, eles têm que ser iguais. Então nós temos que esse ângulo aqui de baixo, ó, Gabi, estou pintando de azulzinho, tem que ser esse mesmo ângulo aqui de baixo, ó, Gabi. Aí eu pergunto, já tem 2 pares de ângulos iguais? Tem. Se eu possuo 2 pares de ângulos iguais, os 2 triângulos são semelhantes. Lá no pequeno, quem que você conhecia, Gabi? Você conhecia o Hzinho que valia 12 e você conhecia o Rzinho que você queria determinar. Lá no grandão, eu tinha a altura que valia 16 e eu tinha o raio da base lá que valia 12. Então, Gabi, o que eu fiz? Ó, de frente para o ângulo azulzinho. Quem que eu possuo de frente para o ângulo azulzinho? Eu posso falar que é 12. De frente para o azulzinho, eu tenho 12. E no grandão? O 16. Tá de acordo? Olha lá, ó. Bem simplesinho. Além disso, o que mais que eu preciso? Você precisa do Rzinho, ó. O Rzinho aqui, no caso, ele está de frente para quem? Ele está de frente para esse ângulo que eu não pintei. Quem está de frente para o mesmo ângulo que eu não pintei? O 12. Por isso que vai aparecer para você Rzinho dividido por 12. Ficou claro, Gabi? E a partir daí eu só fiz o quê? Uma multiplicação cruzada. Ficou claro? Beleza, então. Se tiver dúvida, separa os triângulos, facilita para você. Gente, vai cair. Daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu até olhar aqui o horário certinho, para não a gente ficar perdido. Mas vai ser eu de novo, tá? Já em seguida, já. Já caiu, entra de novo.